Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse programa e podcast, A Nova Advocacia Tributária Pós-Reforma. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero defendendo contribuintes nessa nova era da advocacia tributária após a promulgação da emenda 132, que trouxe a reforma tributária. Lembre que o objetivo desses nossos encontros aqui é sempre o mesmo: nós advogarmos juntos nos casos do seu escritório. Eu vou pedir para a produção colocar aqui embaixo o GC com o número de contato da minha advocacia pelo Zap. Se você tiver um caso no seu escritório de administrativo e tributário e sentir necessidade de ajuda, mande uma mensagem pelo Zap. Eu não consigo atender ligações, tá bom, gente? Digita, por favor, a mensagem para a gente discutir o funcionamento da parceria. E aí, nós vamos crescer juntos aí na sua região, ganhar credibilidade, ganhar espaço no mercado e, por que não, nos tornarmos referências em tributário administrativo aí na sua região. Se tiver uma causa assim, a causa já tem que ter entrado no escritório e ter previsão de recebimento de honorários iniciais. Esses são alguns requisitos, a gente pode discutir se a parceria avança ou não. Mande uma mensagem, aliás, salve no seu celular este número que a produção coloca aqui como sendo o contato da minha advocacia. Mande mensagens pelo Zap, porque é mais fácil de eu ler assim. Lembro ainda que estão abertas todas as matrículas dos cursos da minha escola, tanto a advocacia tributária, o advogue para servidores, o advogando em licitações, mas também cursos menores, como o meu curso Segredos da Prospecção, que te ensina a prospectar clientes, o curso do professor Carlos Navarro sobre planejamento tributário, tá? Um curso novo que vai ser lançado semana que vem de advocacia previdenciária. Tem uma quantidade enorme lá de cursos para você que quer trocar de nicho ou dar aí uma fortalecida na sua advocacia. Para saber mais detalhes sobre os cursos da minha escola, entre na home escoladomasa.com.br ou então digita Escola do Masa no Google, com certeza o primeiro resultado da busca vai ser a home da minha escola. E hoje eu separei esse episódio aqui para eu conversar com você sobre as 20 mais importantes oportunidades de negócio da advocacia tributária neste ano de 2024. Eu chamo de oportunidade de negócio uma causa que seja escalável. Então, pegando uma qualquer aqui, por exemplo, imposto de renda sobre verba indenizatória. Essa é uma oportunidade de negócio, porque na medida em que você compreende a lógica dessa tese, você pode prospectar quantos clientes você conseguir atender nessa causa específica, usando as estratégias que eu ensino nos Segredos da Prospecção. E todas essas oportunidades fazem parte do meu curso completo da advocacia tributária. Por falar nele, antes de eu falar dessas 20 oportunidades, deixa eu dizer uma coisa legal para você. O meu curso de advocacia tributária, ele vai mudar completamente em 2025. Os alunos que já estiverem matriculados no advocacia tributária terão direito a esse curso novo 100% reformulado. Então, a minha dica é, eu já tenho colocado conteúdos desse curso novo. A partir de segunda-feira, por exemplo, os alunos do Advocacia Tributária já vão poder assistir os módulos iniciais em HD, um super conteúdo com atualizações da reforma tributária. Quando esse curso for lançado, ele vai custar de 2 a 3 vezes mais do que o atual Advocacia Tributária. Então, você vai fazer uma grande economia, um excelente negócio se matricular hoje no Advocacia Tributária, porque você vai pegar a transição para o curso novo no valor atual. Então, não perca essa oportunidade, é uma dica que eu estou te dando. Eu tenho compromisso com os meus alunos de, havendo qualquer atualização no curso, eu liberar a atualização para os alunos que estão matriculados e é isso que vai acontecer. Só que nunca houve na minha escola uma mudança de patamar de preço tão grande como do Advocacia Tributária para o novo curso, né? A nova Advocacia Tributária. Então faça isso, se inscreva hoje no curso atual e depois
você me diga o que você está achando das aulas novas, que estão realmente incríveis, produzidas aqui nesse ambiente de altíssima qualidade da produtora Lopes FX. Em HD, hein? Aliás, é mais do que HD, nós gravamos em 4K, é uma qualidade incrível, e aí eu coloquei os materiais em PowerPoint, está realmente sensacional. Bom, quais são as 20 maiores oportunidades de negócio em causas escaláveis da advocacia tributária neste ano de 2024? A primeira causa que você consegue escalar na advocacia tributária, mesmo começando do zero, é a discussão sobre imposto de renda em verbas de natureza indenizatória. Principalmente quando o nosso cliente adere a um plano de demissão voluntária, ele recebe, como consequência dessa adesão, um determinado montante em dinheiro. E esse montante é composto internamente por verbas de muitas naturezas. Veja, o que costuma acontecer? O empregador paga esse montante e desconta o imposto de renda na fonte sobre tudo. E isso está errado, porque boa parte dessas verbas tem natureza indenizatória. E indenização não é fato gerador do imposto de renda. Então, essa primeira oportunidade de negócio consiste em obter judicialmente a devolução de valores de imposto de renda que foram retidos indevidamente pelo empregador. Uma outra oportunidade de negócio para quem quer começar do zero na advocacia tributária, que está bombando nessa era pós-reforma, é a discussão sobre a base de cálculo do ITBI. O ITBI é o Imposto de Transmissão de Imóveis, um imposto que pertence ao município e ao Distrito Federal. E há uma discussão sobre qual que é a base de cálculo mais apropriada para o ITBI. Normalmente, o município define ou valor de mercado, que se chama valor venal, ou valor do negócio que foi feito e declarado pelo contribuinte. Mas o que está acontecendo? Muitos municípios têm criado uma base de cálculo dual, ou seja, eles pegam esses dois valores, ou valor venal ou valor do negócio, e diz assim, a base de cálculo do imposto vai ser o maior dos dois. E isso é inconstitucional do meu ponto de vista, porque só pode haver uma base de cálculo para cada tributo. Essa dualidade, essa alternatividade de bases de cálculo não é compatível com o modelo de tributação no Brasil, cuja hipótese de incidência prevê sempre uma única base de cálculo. Uma outra oportunidade de negócio para quem quer começar do zero na advocacia tributária, que está bombando nesse 2024, é a discussão das taxas de serviço público. As taxas são um tributo de natureza remuneratória, porque o Estado age, ele realiza uma conduta na direção do contribuinte e o contribuinte paga a taxa para remunerar essa conduta, que pode ser um serviço público ou exercício do poder de polícia. No caso de serviço público, nós temos muitas taxas. Então, você imagina, por exemplo, o caso da taxa de fornecimento de água, de coleta de esgoto, de energia residencial, são taxas de serviço. A questão é que não é qualquer serviço público que pode ser taxado, ele tem que ser um serviço público específico e divisível. Quando ele não é específico e divisível, a taxa é inconstitucional. Você pega, por exemplo, a iluminação pública, que é o serviço público da lâmpada acesa na rua. Esse serviço é indivisível, ele não pode ser taxado. Tanto é que, de forma polêmica, lançaram a taxa de iluminação pública, que já tinha sido declarada inconstitucional no Supremo, como uma contribuição. E lançaram isso dentro do texto constitucional. O Brasil deve ser o único país no mundo que resolve inconstitucionalidades jogando a inconstitucionalidade dentro da Constituição Federal. Então, a oportunidade, nesse caso, consiste em impugnar, em questionar a cobrança de uma taxa quando o serviço não é específico e divisível. Há uma outra causa na advocacia tributária que está bombando nesse 2024. Aliás, essa causa ela bomba faz muito tempo, que é a discussão sobre quem é competente para cobrar o ISS. O ISS é o Imposto Municipal sobre Serviços de qualquer natureza. E atribuir esse serviço ao município foi um erro, porque é muito comum a empresa prestadora de serviços ter sede no município X, mas prestar serviço no município Y. E aí vira uma guerra entre os dois municípios, os dois querem o valor do imposto.
O ISS é um imposto com vocação, pelo menos estadual, deveria ser federal, mas o ISS vai deixar de existir com a regulamentação da reforma tributária, ele vai ser substituído sobre o imposto sobre bens e serviços. A questão que envolve essa oportunidade de negócio é entrar com uma ação de consignação, se houver duas ou mais cobranças sobre o mesmo fato gerador, e nessa ação a gente deposita a maior das duas exigências e o juiz é que passa a ter a responsabilidade de dizer quem que é o legítimo credor daquele valor. Existe uma outra oportunidade de negócio para quem quer começar do zero na advocacia tributária que está bombando nesse 2024, é a questão da multa confiscatória. Você sabe que a Constituição de 88 tem uma proibição de tributos com efeito de confisco, o que é uma limitação à carga tributária nacional. Significa dizer que eu não posso fazer do tributo uma desapropriação. Eu não posso transformar o tributo numa cobrança que esvazia o direito de propriedade. Só que esse princípio do não confisco também vale para multas tributárias. De modo que, sempre que você encontrar uma multa tributária com uma alíquota muito alta, 15%, 20%, 40%, 50%, a gente pode discutir a constitucionalidade dessa multa, alegando a ideia de que ela tem natureza confiscatória. Uma outra oportunidade de negócio que está bombando na advocacia tributária nesse 2024 é a questão do IPVA com fraude e protesto indevido. O que é isso? É, infelizmente, muito comum no nosso país que haja carros dublê, ou seja, um veículo que é igualzinho ao outro, mas esse primeiro veículo ele é irregular. Ele foi um carro roubado, rebateram o chassi para a marcação de um carro que já existe e colocaram uma placa falsa. E esse segundo carro fica aí como um zumbi circulando no território nacional. Quando essa fraude é constatada, é comum que o IPVA seja cobrado do proprietário do veículo legítimo. E ele não deve isso, porque ele não é proprietário do carro clonado, do clone. E aí, com muita frequência, até a certidão da dívida ativa dessa cobrança é levada em cartório a protesto. E aí, a gente entra com uma ação indenizatória contra o Estado por ter negativado o nome do contribuinte, fazendo uma exigência a respeito de uma propriedade que não lhe pertence. Uma outra oportunidade de negócio na advocacia tributária, para quem quer começar do zero, e que está muito forte nesse 2024 é a questão do IPVA e a falta de transferência. Todo mundo já passou por isso. Quando a gente vai vender um carro, é preciso fazer um procedimento no cartório de realização do preenchimento de um documento único de transferência. Então, como que funciona isso na prática? O comprador faz a transferência do valor do carro para a compra do vendedor. O vendedor preenche esse DUT, documento único de transferência, vai no cartório, reconhece firma, pega esse documento, fica com uma cópia dele e o comprador sai com o carro e muitas vezes nem se encontram mais. Só que esse comprador, por alguma razão, não transferiu lá no Detran a propriedade do veículo. E aí, se o IPVA não é pago, como o Estado não ficou sabendo da transferência, ele vai lançar o IPVA em relação ao vendedor. Só que o vendedor não é mais proprietário. Essa cobrança, se gerar negativação do nome por protesto em cartório, permite a propositura de uma ação indenizatória com base na responsabilidade do Estado. Ah, mas o Estado não tinha como saber que o carro foi transferido, mas faltou fazer aquela comunicação no Detran. Não interessa, a responsabilidade do Estado é objetiva. Ato, dano e nexo já tem configurados esses três requisitos, o dever de indenizar. Então, não é uma desculpa, não é um pretexto legítimo dizer que o Estado não tinha como saber, porque não interessa se há culpa ou dolo no comportamento do Estado quando ele causa um prejuízo. Uma outra oportunidade de negócio muito forte na advocacia tributária nesse 2024 é um tema clássico do redirecionamento da execução fiscal. Muitas vezes as empresas têm dívida tributária,
Só que o fisco não localiza bens em nome da pessoa jurídica para satisfação do crédito. Então, o que o fisco é louco para fazer? Incluir no polo passivo da execução fiscal os sócios e os dirigentes da empresa, que normalmente têm um patrimônio mais expressivo. Só que esse processo de incluir no polo passivo pessoas físicas por dívidas de pessoas jurídicas é um processo muito regrado no CTN. É necessário, para que esse redirecionamento seja válido, que o fisco faça prova de infração, fraude, de dolo, ou seja, alguma conduta intencional da pessoa física que usou a pessoa jurídica como um instrumento de simulação para não realizar o pagamento do tributo. Mas essa prova é muito difícil de ser feita. Então, em 95% dos casos, eu estimo, o redirecionamento é irregular. E aí nós temos que entrar na execução fiscal em nome desse sócio, esse dirigente, para pedir que ela seja extinta em relação à pessoa física, porque a dívida originária é da empresa. Uma outra oportunidade de negócio para quem quer começar na advocacia tributária diz respeito à prescrição do processo de execução. A partir do lançamento do tributo, flui um prazo de 5 anos para o fisco entrar na justiça com uma ação de cobrança, chamada de execução fiscal. Acontece que, muitas vezes, esse prazo é ultrapassado, o fisco perde o prazo, mas ainda assim entra com a execução fiscal. O juiz não percebe, e quando o nosso cliente é citado para se defender, nós não precisamos nem embargar a execução. Se a tese é prescrição, não há necessidade de garantir o juízo. Eu posso, em vez dos embargos, opor uma exceção de pré-executividade, porque há reconhecimento em precedentes do STJ no sentido de que a alegação de prescrição na execução fiscal pode se dar por exceção de pré-executividade, que é muito melhor que os embargos, porque a exceção não exige garantia do juízo. Uma outra oportunidade de negócio muito legal na advocacia tributária nesse ano de 2024 diz questão à CDA ilíquida protestada. A CDA, ou Certidão da Dívida Ativa, é um documento que formaliza a inscrição do contribuinte na lista de devedores, a inscrição na dívida ativa. Então, a CDA é um documento que formaliza esse ato de inscrição. A CDA, ela tem que estar com os valores calculados de forma muito exata. Tem que haver uma liquidez absoluta desses valores. Mas muitas vezes essa liquidez não está presente na CDA, porque em vez de estabelecer o valor correto, a CDA fica fazendo referências à correção monetária, juros, e a gente não consegue entender qual é o valor líquido devido. E muitas vezes o contribuinte, por esse problema, não paga o tributo e a CDA é protestada e o nome dele negativado. Cabe uma ação indenizatória para reparação de danos morais e materiais por causa do protesto de uma CDA ilíquida. Há uma outra oportunidade que é um clássico da advocacia tributária, não só neste 2024, mas desde sempre, que é a recusa de certidões tributárias. O Código Tributário Nacional prevê 3 tipos de certidões tributárias. A negativa, quando o contribuinte não tem dívida. A positiva, quando a dívida está ativa, sem nenhuma causa de suspensão da exigibilidade. E a certidão positiva com efeitos de negativa, quando existe a dívida, mas ela está, entre aspas, negociada por uma das causas de suspensão da exigibilidade. E às vezes o cliente tem direito a uma certidão positiva com efeitos de negativa, porque, por exemplo, aderiu a um programa de parcelamento, mas o fisco recusa. E aí, quando o fisco recusa indevidamente essa certidão, nós podemos impetrar um mandado de segurança pedindo que na liminar o juiz defira a certidão. Eu explico isso com mais calma no meu curso de advocacia tributária. A gente não precisa nem pedir que o juiz ordene a expedição da certidão. A gente pode requerer que a liminar funcione como uma certidão, porque a certidão é um ato administrativo vinculado e atos vinculados podem ser expedidos na via judicial de controle pelo próprio juiz. Há uma outra oportunidade de negócio muito legal para quem quer começar na advocacia tributária, que é a questão das taxas de polícia.
As taxas, como eu já disse, são tributos remuneratórios. O Estado age ou prestando um serviço público ou exercendo o poder de polícia, e o contribuinte paga a taxa para remunerar essa atividade. Só que a taxa de polícia, que é uma taxa cobrada em troca de uma atividade estatal de fiscalização, ela pressupõe uma fiscalização efetiva. Uma fiscalização que de fato aconteceu. Toda vez que for cobrada uma taxa de polícia, e acontece muito, sobre uma fiscalização potencial que não se concretizou na prática, essa cobrança é indevida, porque ela fere o caráter retributivo, fere o caráter remuneratório, bilateral, contraprestacional, que caracteriza a espécie tributária denominada taxa. Há uma outra oportunidade de negócio que, nesse ano de 2024, está bombando na advocacia tributária, que é o desbloqueio de mercadoria retida por dívida de ICMS. Isso acontece todos os dias. A fiscalização de ICMS para um caminhão de transporte identifica que esse caminhão está transportando itens que deveriam recolher o imposto, o ICMS, mas o imposto não foi recolhido nem parcialmente, nem integralmente. E aí é comum que a fiscalização faça a retenção, auto de retenção dessa mercadoria. Nós, como advogados dos contribuintes, temos que sustentar que esse bloqueio ele é ilegal, porque é uma forma indireta de coagir o contribuinte a realizar o pagamento do tributo. Há uma jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os chamados meios indiretos de cobrança do tributo são inconstitucionais. Então, essa é a tese que permite desbloquear mercadorias retidas por dívidas de imposto. Há uma tese clássica na advocacia tributária que nesse ano de 2024 está muito aquecida no mercado, que é a alegação de decadência em auto de infração. O auto de infração é uma espécie de lançamento do tributo que o fisco faz em uma fiscalização quando ele descobre que determinado contribuinte, em geral um estabelecimento comercial, não pagou os tributos devidos. O fiscal vai lá, lavra um auto de infração. No entanto, esse auto de infração só pode cobrir os 5 anos anteriores, porque há um prazo decadencial de 5 anos para que o fisco possa realizar cobranças. Prazo esse que conta, vamos dizer grosseiramente, a partir da ocorrência do fato gerador. Se eu constatar no auto de infração que o período que é objeto desse auto for superior a 5 anos, eu tenho uma tese de decadência. Eu vou defender o meu cliente ou impugnando na via administrativa esse auto de infração ou na justiça propondo uma ação anulatória e invocando a decadência do crédito tributário. Há um verdadeiro absurdo que acontece na cobrança, especialmente de ICMS, e que é uma tese que está muito forte nesse ano de 2024, que é a questão do fechamento ou interdição de estabelecimento fiscal com dívida tributária, estabelecimento com dívida fiscal ou tributária. Ou seja, o fiscal constata que determinado estabelecimento não pagou corretamente o ICMS e manda fechar a porta do estabelecimento. Veja, essa é uma chamada sanção indireta. É uma forma de coagir o contribuinte a realizar o pagamento do tributo. O problema é que se fechar a porta do estabelecimento, você faz com que cesse a entrada de recursos. E é aí que o tributo não vai ser pago mesmo. É uma violação ao princípio da liberdade da atividade econômica. E há ampla jurisprudência dos nossos tribunais superiores no sentido de que esses meios indiretos para coagir o contribuinte a realizar o pagamento do tributo são inconstitucionais. Uma outra medida absurda que o fisco toma e que é uma tese na advocacia tributária muito forte nesse ano de 2024 é a situação em que o fisco constata uma dívida tributária e recusa a expedição de um CNPJ se um sócio daquela empresa com dívida quiser abrir uma empresa nova. Ou seja, eu estou estendendo a punição da pessoa jurídica ao dirigente, impedindo que ele crie uma outra pessoa jurídica.
pode haver mecanismos de fraude nessa tentativa de abrir uma outra pessoa jurídica, mas o fato é que a proibição geral ela não faz sentido, porque ela pressupõe sempre que haverá em todos os casos uma fraude, o que não é verdade. Então, a recusa de emissão do CNPJ, porque há uma dívida pendente de uma outra empresa do requerente, é uma tese que a gente pode alegar de violação ao princípio da liberdade econômica. Um outro absurdo que o fisco gosta de fazer, mas que não tem amparo na Constituição é, constatando a ocorrência de uma dívida tributária, o fisco para de emitir nota fiscal para aquela empresa. E aí isso acaba estrangulando os negócios da empresa, que ela passa a atuar não só como uma empresa em dívida, mas como uma empresa quase que clandestina no mercado, porque atua sem emissão de notas. Então você impedir a empresa, por causa de uma dívida, que ela emita notas fiscais, você praticamente está declarando o atestado de óbito dessa empresa. É uma prática comum, mas visivelmente inconstitucional. E existe ainda uma outra oportunidade de negócio na advocacia tributária em 2024, que é a questão do ICMS sobre atividade de transporte. Muito cuidado com isso. A Constituição diz que o ICMS incide sobre a prestação dos serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Só que, basicamente, essas atividades de transporte não legitimam o fisco a cobrar o ICMS quando há uma circulação física da mercadoria. Ou seja, se, por exemplo, uma loja vai transferir do estoque da matriz para uma filial determinado móvel, sei lá, um sofá, por exemplo, isso não significa uma mudança de propriedade. Juridicamente, não houve circulação da mercadoria, não se pode cobrar ICMS nesse caso. O que houve foi uma circulação física, a mercadoria saiu do estoque da matriz e foi para o estoque da filial. Mas circulação física não é fato gerador do ICMS, é a circulação jurídica, é a mudança de propriedade, que nesse caso não aconteceu. Lembrando aqui, gente, que o objetivo de todas essas nossas lives e podcasts é que eu advogue junto com você nas suas causas. Então, sempre que entrar uma causa no seu escritório, que você sentir necessidade de ajuda, especialmente em tributário administrativo, manda uma mensagem, a produção vai colocar aqui embaixo no GC o telefone para você mandar mensagens de WhatsApp, é o telefone do meu escritório, Alexandre Maza Advocacia. Eu peço que você mande mensagens pelo WhatsApp, não ligue, porque eu não consigo atender, é o meu celular número 2, eu não dou conta de atender, mas eu quero muito advogar junto com você. Então, mande uma mensagem descrevendo qual é o caso, qual que é a sua proposta de parceria, que nós vamos avançar nisso. E queria te convidar também para você ser aluno da minha escola, da Escola de Advocacia do Maza. Entre na home da minha escola, escoladomaza.com.br, ou digite no Google Escola do Maza e escolha qual curso de advocacia é mais apropriado para você. Você quer mudar de nicho? Tem advocacia tributária, o Advogue para Servidores, o Advogando em Licitações. Você quer aprender a prospectar? Tem os segredos da prospecção, tem curso de planejamento tributário, está sendo lançado um curso agora de advocacia previdenciária, então não perca essa chance. Dê a virada de mesa que a sua advocacia está esperando ainda neste ano de 2024. Não espere o ano que vem, não. Comece a se mexer para que a sua advocacia volte a ser um avião com o bico para cima. Então é isso, esse foi mais um episódio do programa e podcast A Nova Advocacia Tributária, transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Nos veremos, se Deus quiser, terça-feira da próxima semana, com mais um episódio do programa Advogando em Licitações. Terça-feira é às 19 horas e 7 minutos que começa no horário de Brasília. Valeu, tchau!